Oi, família amada do meu coração, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso vídeo do dia. E o vídeo de hoje é muito precioso, vou te contar por quê. Vocês conversaram comigo, vocês vêm conversando comigo, me pedindo dicas para ler a Bíblia. Muitos de vocês conversaram comigo, me contaram que tem dificuldade de ler, de entender, que acha que precisa de alguém que traduza para vocês a Bíblia, que vocês não conseguem entender nada. Então, por isso, eu sentei com o Espírito Santo e nós criamos uma metodologia simples, ou seja, um passo a passo. São só 3 passos para você ler a Bíblia, para te ajudar a ler a Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que lemos a Bíblia. Então, vamos lá, vamos entender. Nós abrimos a Bíblia porque nós estamos decidindo passar um tempo com o nosso Pai do Céu. Porque nós estamos decidindo desfrutar da presença do nosso Pai do Céu. Porque quando a gente passa tempo na presença dele, quando a gente abre a Bíblia, a gente quer entender quem ele é, a gente quer conhecer mais dele. É isso que fala a palavra, conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus. Então nós estamos aqui abrindo a Bíblia para isso, para conhecer mais o nosso Pai do Céu. E quanto mais tempo a gente passa na presença do nosso Pai do Céu, mais nós vamos nos tornando quem nós nascemos para ser, que é semelhante a Ele, imagem e semelhança. Então é para isso que nós lemos a Bíblia. E quais são esses 3 passos que a gente precisa dar? Eu vou já ser bem objetivo aqui, depois nós vamos ler uma partezinha de Provérbios 9 para a gente aplicar a metodologia, tá? Então a metodologia é o seguinte, primeiro passo, você vai perguntar assim, quem Deus é? Como é que ele pensa, do que ele gosta, quais são os interesses dele, quais são as motivações do coração dele, por que ele se move, quais são os planos que ele tem para mim? É essa a pergunta que você tem que fazer. A segunda pergunta é, o que ele quer que eu faça? Ou como ele quer que eu me sinta? O que ele quer que eu saiba? Essa é a segunda pergunta. E o terceiro passo é dizer assim, papai, que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque a gente vai se analisar e vai perceber se a gente está pensando como ele, se a gente está fazendo aquilo que ele deseja que a gente faça, se a gente está seguindo ele ou se a gente está seguindo a nós mesmos. Se a gente está andando conforme a vontade dele ou se a gente está andando conforme os nossos próprios interesses, o nosso próprio entendimento, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai aplicar a metodologia em Provérbios 9, do 7, versículo 7 até o versículo 12. Tá bom? Depois você pode ler aí e aplicar sozinho e me conta como é que tá sendo para você aplicar essa metodologia, se está fazendo sentido para você, combinado? Vamos lá. Começa assim. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o seu próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele vai te odiar. Repreenda o sábio e ele vai te amar. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele vai aumentar o seu saber. Vamos parar por aqui e vamos começar a aplicar a metodologia. Lembra? Passo 1. Quem Deus é? A gente consegue enxergar Deus nessa passagem? Sim, a gente tem que começar a perguntar assim, quem Deus é aqui? O que ele está me mostrando? Como eu posso, o que eu estou vendo dele? Bom, primeira coisa, o nosso Pai do Céu, ele está instruindo essa pessoa, que foi Salomão, a escrever esse texto. Então, se é o Espírito Santo que está instruindo, que está inspirando o Salomão a escrever esse texto, a gente percebe que o nosso Pai do Céu, ele tem prazer em nos ensinar. Ele tem prazer em ser a nossa luz. Ele tem prazer em nos instruir. Ele tem prazer em nos guiar. Ele tem prazer no conhecimento. Ele tem prazer que a gente tenha conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente expande. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você cresça, é que você expanda. Ah, Fernanda, mas eu já cresci muito nessa terra, nossa, eu já tenho tudo nessa terra. Não é sobre isso. Existem muitas formas da gente crescer. E quando a gente fala sobre crescer, espiritualmente, especificamente agora falando, a gente precisa reaprender a viver. Isso é muito legal, porque a gente pode, aqui no mundo, ter conquistado muitas coisas, crescido bastante coisa, mas quando a gente vai para o reino do céu, a gente tem que reaprender a viver como um bebezinho. Jesus não falou? Você precisa nascer de novo. Então você vai ter que aprender a viver no reino, conforme a realidade do reino, conforme o pensamento do reino, conforme o coração do rei, conforme a vontade do rei. Não é como viver nessa terra.
não são os mesmos pensamentos, a gente não vai estar inclinado para as mesmas coisas, a gente não vai se ver da mesma maneira, a gente não vai falar da mesma maneira, a gente não vai pensar da mesma maneira, a gente não vai ter os mesmos interesses, vai mudar, se a gente permitir. Se a gente se permitir que o nosso Pai do Céu toque o nosso coração, faça essa mudança, e é para isso que a gente vai aplicar essa nossa metodologia. Vamos lá então, vamos entender. Bom, a gente já sabe que o nosso Pai, ele está aqui nos ensinando, e esse é quem ele é. Quem vê Jesus vê o Pai. E Jesus sempre teve prazer em ensinar, Jesus sempre teve prazer em ensinar para os discípulos, ensinar para a multidão, inclusive ele ensinava até para os fariseus, para os mestres da lei. E qual era o objetivo do ensino de Jesus? Ele sempre queria que a gente convertesse, que a gente se alinhasse com o coração dele, que a gente pensasse como ele, que a gente seguisse as instruções dele, não é verdade? Então vamos lá. Nosso Pai do Céu, ele tá dizendo aqui pra gente não corrigir o zombador, pra gente não repreender o ímpio, pra gente não repreender o zombador. Caso contrário, ele vai nos odiar. Ou seja, também ele está nos dizendo aqui, eu não vou repreender o ímpio, o zombador, eu não vou repreender o ímpio zombador, o ímpio zombador, eu não vou repreender o ímpio zombador. Eu não vou ensinar o ímpio zombador. Por quê? Porque eles não estão abertos para me escutar. Porque eles não têm coração ensinável. Porque eles não têm coração moldável. E isso é o que agrada ao nosso Pai do Céu. Aqui a gente pode ver mais do nosso Pai do Céu. Nosso Pai do Céu gosta de coração ensinável. Ele gosta que a gente seja moldável. Ele gosta que a gente siga a instrução dele. Então ele vai nos dizer aqui, repreenda o sábio e ele vai te amar. Instrua o homem sábio e ele vai ser ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele vai aumentar o seu saber. Então, se você quer ser sábio, se você quer ser justo, você precisa o quê? Amar ser ensinado por Deus. Amar ser instruído, amar repreensão, amar correção. Agora me fala aqui, você ama correção? Você ama ser corrigido? Você ama ser exortado? Você ama ser lapidado? É fácil ou é difícil? Conta aqui pra mim. Porque essa é a vontade de Deus. Agora a gente tá entrando aqui no nosso segundo passo. Qual é a vontade de Deus? Que a gente tenha esse coração ensinável, que a gente tenha coração aberto, que a gente tenha coração moldável. Moldável. Primeiramente a gente tá falando do Senhor, tá? Primeiramente a gente tá falando de ouvir o Senhor, porque Ele é a fonte. A gente pode procurar em todos os lugares, em todas as pessoas, e não vai existir alguém que tenha mais conhecimento do que o nosso Criador, do que o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do conhecimento. Então ele é a nossa fonte. É nele que a gente realmente vai expandir. É a ele que nós temos que realmente ouvir. A gente vai chegar aí, tá? Mas primeiro vamos entender isso então. Nosso Pai do Céu, ele gosta de nos ensinar, e o que ele está nos ensinando? Que ele quer que a gente tenha um coração ensinado. Que ele quer que a gente goste de aprender, que a gente goste de se transformar, que a gente goste da correção, que a gente entenda que aquele pai que ama o seu filho vai corrigir o seu filho. Que aquele pai que tem amor pelo seu filho vai falar, filho, não vai por esse caminho. Filho, eu não penso assim. Filho, esse caminho não vai te gerar vida. Filho, esse caminho não vai acabar bem. Porque que pai é esse que vai ver o filho errando, indo por um caminho que vai acabar mal e não vai falar, filho, sai desse caminho, muda esse caminho? Que amor seria esse do nosso pai se ele não corrigisse a gente, se ele não exortasse a gente? Então vamos lá entender mais uma vez. Se o sábio ele é repreendido, o sábio ama mais ainda quem está repreendendo ele. Então a ideia aqui é a gente se tornar essa pessoa que ama ser corrigida, que ama ser instruída, que ama ser ensinada, tá bom? Só que, para isso, a gente não pode ter um coração arrogante, a gente não pode ter um coração orgulhoso, a gente não pode ser cheio de si mesmo, pelo contrário. Jesus falou assim pra gente, que a gente precisa morrer pra gente, que a gente precisa negar a nós mesmos, certo? Então, continuando, instrua o homem sábio, e ele vai ser ainda mais sábio. Então é o sábio que gosta de instrução. E ele gosta de instrução, e quando ele gosta de instrução, quando ele recebe instrução, ele se torna ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ajustado ao Senhor, e ele vai aumentar o seu saber. Então a gente está falando aqui somente de ouvir o Senhor, mas quando a gente escuta o Senhor, quando a gente é corrigido pelo Senhor,
quando a gente é alinhado pelo Senhor, a gente acaba que em todos os nossos caminhos a gente vai andar com a sabedoria. Em todos os nossos caminhos a gente vai andar com Jesus. Jesus é o caminho, né? Então a gente vai viver os planos de Deus para nossa vida e não os nossos próprios planos. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, amém? Continuando. Provérbios 9:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio ou a chave da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio ou a chave da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Vamos lá. Então, o Senhor, quem Ele é? Ele é aquele que quer que a gente se submeta a Ele. Ele é aquele que quer que a gente escute Ele, que a gente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. É pra gente ser guiado pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria visão, pelo aquilo que os nossos olhos estão vendo? Não. É pra gente ser guiado pela palavra de Deus. É pra gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É pra gente conhecer o nosso Pai do Céu, para que a gente seja guiado por Ele. Então, quem nosso Pai do Céu é? O nosso guia, a nossa luz, o nosso instrutor, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso amigo que anda com a gente, que nos conta, né? Jesus falou isso. Eu sou seu amigo porque eu tenho te contado tudo que meu pai me fala, eu te conto. Eu tenho te mostrado, eu tenho te contado, eu escuto do pai e falo pra você. Eu aprendo com o pai e ensino pra você. E isso também é algo que ele quer que a gente faça. Que a gente escute do pai, que a gente aprenda com Jesus e a gente reparta. A gente modele, a gente faça como Ele, a gente ensine as coisas que Ele nos ensina. Amém? Então, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Então, se eu quero andar com a sabedoria, se eu quero ser sábio, o que eu preciso fazer? Temer o Senhor. O que é temer o Senhor? Para a gente gerar muita clareza. Temer o Senhor não é o ter medo do Senhor. Não. Temer o Senhor é eu reverenciar o Senhor. Eu saber que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é o meu Criador, que Ele é o Criador de todas as coisas, que dele vem o conhecimento, que Ele sabe de tudo, que eu não sei de nada. Por mais que eu já tenha aprendido muitas coisas, tenho muito conhecimento das coisas dessa terra, o Senhor é o Senhor. Ele é Deus soberano, Ele é o Deus poderoso, Ele está no controle de tudo, de todos. Ele é o Rei, Ele reina, o reino é dele. Então nós precisamos temer ao Senhor, temer a palavra do Senhor. Temer é confiar nessa palavra e principalmente obedecer essa palavra. Nós tememos ao Senhor e por isso obedecemos a palavra do Senhor. A gente tem o conhecimento, a gente tem a informação, a gente tem a luz e a gente pratica essa informação, esse conhecimento. A gente anda nesse caminho. A gente se torna essa palavra, a gente age conforme essa palavra, a gente não ignora essa palavra, a gente não caçoa dessa palavra de alguma maneira, sabe? Porque a palavra do Senhor é ordem, é sério, não é uma sugestão, é uma ordenança. Então é temer a palavra, é temer tudo aquilo que Ele nos fala, para não fazer e também para fazer, para não ser e também para ser, sabe? Então, por exemplo, também, se o Senhor libera promessas sobre as nossas vidas, a gente precisa temer aquilo que Ele nos fala. Se Ele fala pra gente que algo vai acontecer na nossa vida, a gente precisa temer aquilo que Ele nos falou e crer, né, que se a gente corresponder, porque geralmente o Senhor Ele fala que vai acontecer algo se, né, se a gente se posicionar, se a gente fizer tal coisa, acontece, né, ou mais, tem sempre um se, tem sempre um mais, então a gente tem que estar muito ligado nessa palavra e aplicando aqui a nossa metodologia, a gente entende agora que o nosso Pai nos fez, Ele é aquele que nos fez, Ele é o nosso Criador e a gente nasceu para temer a Ele, para confiar nele, para seguir Ele, para seguir as instruções dele, para obedecer Ele. E, não, mas os moldes e padrões desse mundo não pensam assim. Mas os moldes e padrões desse mundo, o sistema desse mundo age diferente, pensa diferente, fala diferente. Eu tenho o hábito assim, eu tenho o hábito assado, porque todo mundo faz isso, porque todo mundo pensa assim, porque todo mundo fala assim, porque todo mundo age assim, porque... Não importa, nós tememos ao Senhor, nós seguimos ao Senhor. Amém? O conhecimento do santo é entendimento, pois, por meu intermédio, os seus dias vão ser multiplicados e o tempo da sua vida vai ser prolongado. Então, quantos de vocês têm buscado aí dias multiplicados e vida prolongada? Quantos de vocês não têm desejado, estudado sobre como viver isto? O Senhor está dizendo, é pelo meu intermédio que você vai ver isso. Você pode fazer tudo certinho,
Você pode fazer toda a plantação certinha, mas é o Senhor que é o Deus soberano. É Ele que decide. É Ele que fala se vai ser, se não vai ser, como vai ser, se não vai... Entende? Independente. Eu creio nisso. Você crê nisso também? O Senhor é Deus soberano. É Ele que governa sobre tudo, sobre todos. Então, a principal coisa é a gente temer a Ele, a gente obedecer a Ele, a gente confiar nele, a gente se submeter a Ele, a gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele diz que pelo intermédio dele, pelo intermédio da sabedoria, pelo intermédio de Jesus, os nossos dias vão ser multiplicados e o tempo da nossa vida vai ser prolongada. E eu creio, né, que nessa parte aqui, o Senhor, Ele tá querendo nos dizer também que, na verdade, espiritualmente falando, é Jesus em nós que vai ter dias multiplicados. É Jesus em nós que vai ter o tempo da sua vida prolongado. Por quê? Porque o Senhor, Ele preparou boas obras para nós, para Jesus em nós. Jesus, Ele olha pra gente, Ele vê Jesus. Ele olha pra gente, Ele vê o Filho dele. Por que não? Mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, é o Espírito Santo em mim. É o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus em nós. Então, para que o Espírito Santo tenha longos dias e dias multiplicados, e esses dias são de boas obras, as obras que Ele preparou para nós precisamos dele. É pelo intermédio dele que a gente vive esta palavra, esta realidade. Amém? Continuando. Se você for sábio, o benefício vai ser seu. Se você for zombador, você vai sofrer as consequências. Então, se você for sábio de ouvir o Senhor, de amar a instrução do Senhor, de amar a correção do Senhor, de amar as ordenanças do Senhor, de obedecer o Senhor, de temer o Senhor, de se submeter ao Senhor, de ser guiado pelo Senhor, e não as suas próprias vontades, e não seu próprio interesse, o benefício vai ser seu. É você que vai ser beneficiado. Mas se você for zombador, se você zombar da palavra, se você desprezar a palavra, se você não temer a palavra, simplesmente você não confiar, você não praticar, você não obedecer, é você que não vai viver os benefícios de ser sábio, de ser amado pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, guiado pelo Senhor, amém? Então, o terceiro e último passo da nossa metodologia é a gente dizer, papai, que seja feita a sua vontade. Então, pai, qual é a sua vontade? Eu preciso me alinhar à sua vontade, eu preciso me alinhar ao seu coração, eu preciso reavaliar a minha vida, eu preciso reavaliar meu coração, eu preciso reavaliar os meus caminhos, minhas atitudes. Eu estou sempre te temendo, eu estou sempre te ouvindo, eu estou sempre fazendo a sua vontade, eu estou sempre dizendo, pai, que seja feita a sua vontade, não a minha, que venha o teu reino. Eu estou sempre sendo liderada por você, eu estou sempre sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, ou eu estou me guiando muitas vezes pelos meus próprios interesses, entendimentos, vontades e entendimento das coisas. Uma vez, Jesus, ele falou assim, quem quiser reter a sua vida vai perder a minha vida, mas quem quiser ganhar a minha vida precisa perder a sua própria vida. Então, a gente precisa entender que a gente tem uma escolha a fazer. Ou eu vou ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e vou viver a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Eu vou ser liderada por ele. Eu vou aonde ele quiser que eu vá. Eu vou falar o que ele quer que eu fale. Eu vou me ver como ele quer que eu veja. Eu vou pensar aquilo que vem dele. Eu vou me mover pelos interesses dele. A minha agenda vai ser dele. A minha vida vai ser dele. Tudo vai ser dele. Ou eu vou reter a minha vida, eu vou reter os meus interesses, eu vou reter a minha vontade, eu vou agir conforme o que eu quero, conforme o que eu entendo, conforme aquilo que eu acho que tem que ser. Só que quando a gente se aproxima do Senhor e a gente entrega a nossa vida para Ele, que na verdade já era dele, né? E a gente tem essa bondade, essa graça do Senhor de dizer, eu te escolhi, você é um projeto meu antes da fundação do mundo, para a eternidade. A gente ganha essa bênção, esse presente, essa dádiva da gente poder ser guiado por Ele. Ser livre para seguir a Ele. Ser livre para seguir Jesus. Ser livre para temer a Ele. Ser livre para amar, ser corrigido. Ser livre para servir a Ele, somente a Ele. Declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a se questionar neste dia de hoje. Você está temendo o Senhor em todos os seus caminhos? Você está seguindo as instruções do Senhor em todos os seus caminhos? Você está
se permitindo ser reconstruído pelo Senhor? Você está se permitindo, você está abrindo seu coração para que o Senhor molde o seu coração, para que Ele te refaça, para que Ele te mude, para que Ele te faça viver aquilo que Ele tem para sua vida? Você precisa se fazer essa pergunta em todos os seus caminhos. Seja no seu caminho na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, com seus negócios, com seus sonhos, com seus planos. Se faça essa pergunta. Amém? É isso, família. Me conta aqui se fez sentido para você. Aplica essa metodologia e depois me conta. Eu quero saber como é que tá sendo para você aplicar essa metodologia. Vamos recapitular aqui pra gente fechar. Vamos lá. Número 1, quem Deus é. Número 2, o que Ele quer que eu faça. Número 3, Pai, que seja feita a sua vontade. Amém? Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.